Imagina o seguinte: você está no topo. A vida está finalmente dando tudo o que você sempre quis. Dinheiro no bolso, a sensação de que está no controle de tudo, o respeito de todos ao seu redor e um futuro brilhante à frente. Você trabalhou por anos para isso. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada decisão difícil, tudo fez sentido agora. Você tem tudo. Ou ao menos é isso que parece. E aí, no estalar de dedos, tudo desaba. O que parecia imbatível de repente desaparece. Foi exatamente isso que aconteceu com Zenon de Citium, um comerciante que viveu na antiga Chipre por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele estava no auge, rico, respeitado, com uma vida estável e cheia de promessas. Até que, em uma viagem de negócios entre Fenícia e o Pireu, um desastre inesperado aconteceu. O navio onde ele estava afundou, levando com ele toda a sua carga preciosa, toda a fortuna que ele havia construído ao longo dos anos, a segurança que ele achava que tinha, afundaram no mar. Mas aqui está o ponto: Zenon não se afundou junto com o navio. Ele sobreviveu, e mais do que isso, ele renasceu das cinzas. Ao perder tudo o que possuía, ele encontrou algo que ninguém podia tirar dele: sua própria força interna. Ele se reergueu. E foi disso que nasceu a escola do estoicismo, uma filosofia que ensina a viver com propósito, a enfrentar adversidades com resiliência e a entender que, no final das contas, o que realmente importa não é o que você tem, mas quem você é e como reage ao que a vida coloca no seu caminho. Eu sei que, em alguns momentos, parece que a vida nos joga no fundo do mar. E talvez você esteja se sentindo assim agora, como se todo o seu esforço estivesse se desfazendo diante dos seus olhos, como se você tivesse perdido o controle de tudo. Pode ser uma perda emocional, uma decepção, um fracasso que te consome. Mas, e se eu te dissesse que esse momento de queda pode ser a sua maior oportunidade de crescimento? E se, como Zenon, você encontrasse algo dentro de si que nem o pior naufrágio poderia tirar? Não é sobre o que você perde, é sobre como você se levanta. A perda é dolorosa, e não quero minimizar isso, mas ela também pode ser a faísca que acende o fogo da transformação. Agora, imagine que no meio dessa dor, você começa a encontrar algo maior. A ideia de que não importa o quão difícil seja a queda, você sempre pode escolher como se levantar. E, ao se levantar, você começa a ver com clareza o que realmente importa: a sua paz interior, a sua resiliência e a maneira como você decide viver, não mais em função do que perdeu, mas do que ainda pode conquistar, de dentro para fora. Eu quero que você pense em um momento da sua vida em que parecia que tudo estava perdido. O que você aprendeu com isso? Como você se levantou depois? A resposta a essas perguntas não vem do que você tem ou do que perdeu. Ela vem de dentro de você. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui. Você já se sentiu como Zenon, afundando junto com os seus próprios medos e frustrações? O que você fez depois disso? Me conta aqui nos comentários. Vamos conversar sobre como, juntos, podemos encontrar a força para enfrentar qualquer tempestade. Porque a verdade é essa: você é mais forte do que imagina. E o que vem depois de uma queda pode ser, na verdade, a sua maior ascensão. Imagina só, você está no fundo do poço. Tudo o que construiu se desfez diante dos seus olhos. O que você faria? Gritaria de raiva? Choraria até não aguentar mais? Talvez postasse um stories no Instagram, sentindo que a vida te traiu. Perdi tudo, galera. Tudo acabou. Você não estaria sozinha. Quem não se sentiria assim? Mas aí entra Zenon. Ele estava em uma situação muito parecida, e a reação dele vai te surpreender. Não foi desespero, não foi gritaria. Ele não afundou com o navio. Pelo contrário, emergiu de um jeito que poucos conseguiriam. O que ele fez? Ele escolheu uma resposta diferente. Zenon perdeu toda a sua fortuna,
E em vez de se afogar nas lágrimas, tomou uma atitude radical. Ele foi para Atenas. E lá, no silêncio das livrarias, se deparou com uma ideia que mudou tudo: o estoicismo. Algo tão poderoso que até hoje nos faz repensar nossas próprias reações diante da dor. E o que Zenon aprendeu, que pode transformar a sua vida agora? Ele entendeu que a única coisa que a gente realmente controla é como a gente reage. O que acontece com a gente está fora de nosso alcance. Mas a maneira como lidamos com o sofrimento, essa sim é a nossa escolha. Você já parou para pensar que, talvez, o que te dói agora seja o apego àquilo que perdeu? E se a dor não fosse o fim, mas o começo de algo novo? Zenon deixou de se afundar na dor da perda e, em vez disso, usou esse momento como combustível. Ele não ficou preso ao que não podia mais ter. Ele se agarrou ao que tinha, a sua capacidade de escolha, de reação, de encontrar sentido na adversidade. Agora, veja bem, não é sobre ser fria, não é sobre ignorar os sentimentos. O estoicismo não diz para você não sentir nada. Ele diz para você sentir com consciência. Sentir e, ao mesmo tempo, escolher o que fazer com essa dor. Transformar a perda em aprendizado, a tragédia em um propósito. Imagina se você começasse a usar a dor como um mapa, uma bússola que te guia para um novo caminho. O sofrimento que hoje parece tão insuportável, amanhã pode se tornar sua maior força. Porque acredite, tudo o que você precisa para dar a volta por cima está aí dentro de você. E acredite, não é fácil, mas vale a pena. Agora, eu te pergunto, e se você fosse capaz de transformar a dor que sente hoje em algo que te fortalece? E se você usasse essa dor para construir algo mais forte, mais resiliente e mais profundo? Você está disposta a tentar? Eu sei que não é simples, mas não está sozinha. Como Zenon, você também pode emergir das suas dificuldades mais forte e mais sábia. Porque o que aconteceu com você, por mais difícil que tenha sido, não define o seu futuro. O que define é a sua escolha, sua resposta, sua atitude. E eu quero ouvir de você. O que você vai fazer com a dor que está sentindo agora? Vamos conversar sobre isso. No fim das contas, a filosofia de Zenon nasceu daquilo que muitos chamariam de fracasso. Mas como ele mesmo disse uma vez, fui afortunado quando meu navio naufragou, pois foi isso que me levou à filosofia. Ah, o estoicismo. Essa filosofia milenar que sobreviveu a impérios, a modismos e até ao coaching de Instagram. Num mundo onde a gente surta porque o Wi-Fi caiu por 10 segundos, existiram homens que encaravam a morte com a mesma calma com que você encara um café frio. Mas antes de você achar que o estoicismo é só uma vibe meio zen de gente desconectada, deixa eu te contar como tudo começou. Como resultado, todos, desde o escravo até o imperador, podiam aprender e se tornar estoicos. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre os mais notáveis estavam Epicteto, cujo nome significava adquirido, porque sim, ele foi escravo. E mesmo assim, ensinou reis a pensar. Sêneca, um verdadeiro tubarão da política romana. E claro, Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já pisou nesta terra. O cara basicamente mandava no mundo, e ainda assim escrevia sobre como manter a cabeça no lugar. Enquanto tomava decisões que envolviam exércitos e crises, ele estava preocupado em ser virtuoso. Os primeiros estoicos não estavam brincando em serviço. Praticavam exatamente o que pregavam, evitavam qualquer forma de segregação e combatiam a desigualdade de frente. Inclusive, foram eles que cunharam a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos isso, a mente já corre para cidades como Nova York, Toronto, Dubai ou Londres. Mas esse era o tipo de união e visão de mundo que os estoicos já promoviam há 2000 anos. E olha só, até as mulheres eram incentivadas a aprender filosofia livremente, um escândalo revolucionário na época. Elas também podiam se tornar estoicas. Sim, o estoicismo não era só para toga e sandália masculina. Agora,
Por que tanta gente decide seguir o estoicismo como estilo de vida? Simples. Porque vivemos em um mundo que é uma montanha-russa desgovernada, e quando tudo é instável, são as emoções que geralmente nos derrubam. Mas aqui vai o plot twist. A gente não fica mal porque algo ruim acontece. A gente fica mal porque não esperava que algo ruim fosse acontecer. A chuva é um exemplo perfeito. Ela rega nossas plantas, dá água para os bichos, refresca o ar, mas se ela cai em cima de você sem guarda-chuva no meio da rua, não parece tão bonita assim, né? E ainda assim, ninguém senta no meio-fio para chorar porque está chovendo. Por quê? Porque a gente aceita que chover é normal, é inevitável. Vem, passa. Simples. O estoicismo te convida a fazer o mesmo com a vida. Esperar de forma racional que as desgraças venham. E quando vierem, você não vai estar quebrado, vai estar preparado. Um dos exercícios mais conhecidos é o chamado mal-estar voluntário. E não tem nada a ver com ficar em grupo de WhatsApp da família. É sobre aumentar o seu senso de gratidão. Dormir no chão, tomar banho gelado, comer só batata por uns dias. Essas práticas desconfortáveis treinam a sua mente para entender. Mesmo no perrengue, você aguenta. E mais que isso, você cresce. Essas situações moldam seu espírito, te blindam e fazem você perceber o quanto pode sobreviver, desde que mantenha a cabeça no lugar certo. No mundo de hoje, onde cada clique tenta te convencer que você só será feliz com o celular certo, o corpo certo, a conta bancária certa, a mensagem estoica nunca foi tão urgente. Você chegou ao mundo sem saber absolutamente nada. Um grito, um choro, e pronto, começa o espetáculo. Aí vem a avalanche. Pais, professores, vizinhos, influencers, o algoritmo, todos te ensinando o que pensar, como agir, o que sonhar, o que temer. Mas espera lá, será que a gente realmente precisa absorver tudo isso como esponja sem filtro? Porque o problema é o seguinte: quando você interioriza tudo o que te ensinam sem questionar, você começa a montar uma vida baseada em expectativas que não são suas, são dos outros. E o resultado? Frustração, insatisfação e um vazio que nem 3 parcelamentos em 10 vezes vão preencher. Essa, meu caro, não é uma maneira sábia de viver. O foco devia ser outro. Em vez de buscar validação do mundo, deveríamos buscar autodomínio. Em vez de correr atrás da cenoura pendurada na vara, deveríamos cultivar a habilidade de andar sem precisar dela. O apego a resultados externos, dinheiro, status, likes, reconhecimento, até mesmo relacionamentos, tende a te deixar à mercê do imprevisível. Spoiler: o imprevisível não costuma ser gentil. A maioria das pessoas, quando sente esse buraco interno, tenta preenchê-lo com o quê? Carro novo, casa maior, família por status, postagem com filtro. E tudo isso, veja bem, não é que seja ruim por si só. Mas se você faz por causa do valor externo e não por um impulso genuíno, então está se sabotando. O estoicismo avisa: quando você depende de fatores externos para ser feliz, você entrega sua felicidade de bandeja a forças que você não controla. E aí, adivinha? O carro quebra, a casa alaga, a família vira um campo de batalha passiva-agressiva no almoço de domingo. Nada é garantido. Nem mesmo as coisas que não custam nada vêm de graça. Tudo tem um preço, nem que seja o custo do seu espaço, físico ou mental. Como disse Sêneca, aprender a viver com menos é abrir espaço para o que realmente importa. Menos tralha, mais essência. Sua felicidade precisa estar ancorada em algo interno. Algo que não dependa de Wi-Fi, boletos ou aprovação social. Algo que você possa carregar com você mesmo quando o mundo ao redor está pegando fogo. É por isso que os estoicos insistem: mantenha a cabeça fria. Mesmo quando a vida ferve, você não controla o que vai acontecer. Ponto. Mas você controla como reage. E é aí que entra o conceito mais importante da filosofia estoica: a dicotomia do controle. Saber distinguir o que está nas suas mãos do que não está.
Focar sua energia no que você pode mudar. Aceitar com serenidade o que não pode. Isso sim é liberdade. Ter metas? Excelente. Ter ambição? Necessário. Mas se desmanchar toda vez que algo não sai como planejado? Do ponto de vista estoico, é perda de tempo. É reação emocional a um jogo cujas regras você nunca controlou. Fazer vídeos pro YouTube é mais fácil do que governar o Império Romano. Mas tem dia que, sinceramente, parece que você tá tentando conquistar a Gália com um celular e um editor de vídeo travando. Criar a ideia já leva uma eternidade. Aí você pesquisa, se empolga e percebe que é uma besteira. Joga fora, começa de novo. Escreve o roteiro, edita, reescreve, grava, regrava porque o microfone falhou. Depois vem a edição, a miniatura, o SEO, os detalhes. Tudo isso antes de apertar o botão mágico. Publicar. E quando você aperta, o poder some das suas mãos. O destino do seu vídeo, que você suou por dias para fazer, vai direto para o Tribunal Supremo do Algoritmo, do YouTube, sem chance de apelação. E o que o povo faz? Julga o vídeo pelos números, visualizações, likes, inscritos. Mas sabe o que os estoicos diriam disso? Eles diriam que essas métricas não são suas. Você não controla nada disso. Não são seus critérios. Não são suas medidas. O verdadeiro sucesso, dizem eles, está no esforço, não no resultado. O valor está no que você fez, não no que aconteceu depois. Pensa num funcionário que trabalhou duro por 6 meses. Ele acredita que merece uma promoção. Vai até o chefe com um relatório impecável. O chefe agradece e diz que não vai rolar. Resultado? Ele vai embora achando que é um lixo profissional. Mas será que ele considerou que o chefe pode ter acordado de mau humor? Que havia alguém com mais tempo de casa? Que a empresa está cortando custos? Não. Tudo o que ele vê é a negação. E esquece do mais importante, a qualidade do que ele entregou. Se ele tivesse focado nisso, se tivesse valorizado o próprio esforço, talvez tivesse dormido melhor aquela noite e continuado a construir sem drama. Esse tipo de mentalidade, esse desapego do resultado, é o que separa o estoico do resto. Porque o verdadeiro estoico não mede sucesso por bônus, curtidas ou reconhecimento. Ele mede pela paz de espírito que vem de saber que fez o melhor possível e que nenhum dinheiro do mundo compra isso. O estoicismo se sustenta sobre 4 pilares, 4 virtudes: sabedoria, a capacidade de separar o que é interno do que é externo, o poder de escolher como reagir ao que acontece com você. Como dizia Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher. Coragem, a força de persistir, de resistir, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não dá views. Templança, a arte de fazer mais com menos, dizer mais com menos, exatamente o que acabei de fazer aqui. E por fim, justiça, a virtude que nos lembra que, apesar de vivermos num mundo caótico, ainda podemos escolher fazer o certo. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam pole position na lista da Forbes, os estoicos estão ali no canto, olhando para tudo isso e pensando: para quê? Para eles, o limite da riqueza devia ser ter o essencial e depois ter o suficiente. E ponto. Sem foguetes, sem iates, sem mansões com mais banheiros do que neurônios em certas decisões políticas. Mas o que realmente importa, entre todas as virtudes estoicas, é a justiça. A verdadeira justiça diz: não devemos fazer mal a ninguém. Porque não nascemos para acumular, dominar ou pisar em outros. Nascemos para servir, para cooperar, para fazer o bem uns aos outros, mesmo quando o outro não merece. Aliás, especialmente quando não merece, Nelson Mandela, um dos líderes mais icônicos da história africana, passou 27 anos preso, condenado à prisão perpétua por lutar contra o apartheid. E o que ele fez quando saiu? Muita gente esperava vingança, esperava sangue,
Esperava uma resposta à altura da injustiça. Mas Mandela fez outra coisa. Durante sua prisão, ele leu as obras de Marco Aurélio, estudou o estoicismo e, no fim, escolheu o caminho mais difícil e mais poderoso, o perdão. Ele pediu ao povo que olhasse para frente, que deixasse o passado no passado, que construísse algo novo. Esse é o caminho do estoico. E olha só, até a medicina moderna reconhece isso. A terapia racional emotiva comportamental, por exemplo, nasceu da mesma raiz. Ela ajuda as pessoas a identificar pensamentos negativos automáticos, aqueles que sabotam nossa vida sem a gente nem perceber, e questioná-los com lógica. Você aprende a perguntar: isso aqui faz sentido? E quando percebe que a resposta é não, começa a trocar essas crenças por outras mais úteis, mais saudáveis. Já a logoterapia, criada por Viktor Frankl, parte do princípio de que todo ser humano é movido por um propósito. Mesmo na escuridão mais densa, a vida pode ter significado, se você descobrir qual é o seu porquê. Claro, falar isso é fácil, difícil é fazer. Você está cansada, e não é só o corpo, é a mente, saturada de pensamentos que não param, de cobranças internas, de acordar todo dia com a sensação de que tem algo errado com você, mas sem conseguir explicar exatamente o que seja. Isso é ansiedade com produtividade. E vai ter que construir novos circuitos que te lembrem todos os dias que o seu valor não depende do mercado, que o seu ritmo não precisa seguir o do algoritmo, que a sua essência é muito maior que qualquer expectativa alheia. Isso exige prática, sim, mas não prática de autoafirmações vazias. É prática de coragem, de presença, de escolher, todo dia, focar no que você pode controlar. Seu esforço, seu cuidado, sua verdade. Esse é o segredo. Não para uma vida perfeita, isso é ilusão, mas para uma vida menos ansiosa, mais sólida, mais sua, mais inteira. Você não está sozinha nesse processo. Tem uma geração inteira acordando para isso agora. Mulheres que cansaram de viver em função do que os outros acham e começaram a voltar para casa, dentro delas mesmas. Talvez você esteja nesse ponto, ou talvez ainda esteja resistindo. Tudo bem. O despertar não é bonito, mas é real. E aos poucos, vira liberdade. Porque você foi condicionada desde sempre a correr atrás de coisas que não controlava. A provar o seu valor com base em likes, resultados, elogios. A medir sua autoestima pelo termômetro de fora, nunca de dentro. Mas tem uma verdade aqui, que talvez doa ouvir. E ao mesmo tempo pode ser libertadora. Você vai precisar reconfigurar seu cérebro. Não é papo motivacional. É neurociência. É realidade. Você vai ter que derrubar os velhos circuitos. Aqueles que associam fracasso com identidade, rejeição com desvalorização. O estoicismo não promete calmaria. E sim, ensina a atravessar tempestades. E se o barco afundar? Se tudo der errado? Você vai morrer tranquilo, porque viveu com propósito, não correu atrás do vento e entendeu que, no fundo, tudo acontece por uma razão. O mundo lá fora vai continuar gritando. As redes sociais vão continuar vendendo felicidade. E a vida vai, inevitavelmente, jogar você no chão de vez em quando. Mas agora você sabe, não é o que acontece com você que define quem você é. É como você reage a isso. Se essa mensagem te fez pensar, se ela cutucou algo aí dentro, então este canal é o seu espaço. Inscreva-se. Ative o sininho. Venha caminhar com a gente por esse caminho reto, firme e cheio de sentido, porque aqui a gente busca virtude.